Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Em 2011, atenção, 2011 o Orkut tinha milhões de pessoas a ele conectadas, inclusive aqui. Foi embora. Aliás, existia uma comunidade no Orkut que eu apreciava, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu gostava demais. Porque eu, Cortella, tenho muito medo do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. No mundo de mudança e velocidade, já imaginou você ficar prisioneiro do mesmo? E ali tinha uma comunidade no Orkut, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Sabe no que ela era inspirada? Naquela plaquinha que fica em alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar. Aliás, tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Parado. Atenção. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Esse subtítulo é o nome de um livro meu que saiu esse ano. A sorte segue a coragem, que trata exatamente desse tema. Ele dá sequência a 2 outros mais antigos meus. Um chamado Qual é a Tua Obra e o outro chamado Por que Fazemos o que Fazemos. Pois bem, no livro A Sorte Segue a Coragem eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável. Sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para quê? Ela estava aqui agora há pouco, mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte, porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem, mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz, há 2 tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia, amanhã cedo Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar, o senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim, o senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falo, e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Há 1 mês e meio, o Pedro e eu estávamos indo para o Rio para gravar. Quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, o Pedro se lembra disso. Estava belíssima aquela manhã no Rio. Quando ele foi pousar, ele arremeteu. Que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu? Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse, bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferi arremeter. Que alegria que deu daquele piloto, que em vez de dizer, vamos ver o que dá. Quem sabe a gente tem sorte.
A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la. Não há escolha sem perda. Há pessoas que perdem a vida, a propriedade, o privilégio, perdem a liberdade, mas não perdem a decência. Perdem, inclusive, a capacidade de emprego naquela situação, mas não perdem aquilo que os cristãos, de maneira tão intensa, escrevem no Evangelho de Marcos. Se você tem uma Bíblia cristã, olhe um dia, uma coisa ética muito forte, em que, segundo os cristãos, Jesus teria dito: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E a alma, claro, aí não é alma só no sentido religioso do termo, mas é perder a tua decência, tua identidade. E por isso, uma das coisas, Afonso, que a gente entende como corretas é fazer boas escolhas. E para fazê-las, claro, uma das coisas que auxilia é refletir sobre as escolhas que fazemos. Nesta hora, a literatura nos ajuda bastante. Você tem muitas obras que são absolutamente inspiradoras para fazer pensar sobre nossas escolhas. Ou se você olha Irmãos Karamazov, por exemplo, né, quando a clássica frase, se Deus não existe, então tudo é permitido, isto é, que vínculo existe entre religião e valores éticos? Alguns diriam: tá vendo? O mundo está assim porque falta religião. Cautela. Depende do tipo de religião e que tipo de caminho religioso se segue. Há momentos na história humana em que foi exatamente a religião que foi causadora de malefício. Portanto, não é algo tão automático. Como diz Guimarães Rosa, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. E no campo da ética, só aos poucos que o escuro é claro. Nós vivemos dilemas. Eu citei agora o Evangelho de Marcos, dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm um grande pensador, aliás, um grande teólogo, porque, como sabem, o cristianismo é uma religião sem teoria. Ele nasce sem teologia. O cristianismo é uma religião de prática que nasce sem teologia, isto é, sem um corpo teórico. O primeiro a construir um corpo teórico entre os cristãos será Paulo, um judeu chamado Saul, que depois vai ser chamado de Paulo. Paulo, sim, um homem que tem formação letrada, vai construir uma teologia para aquela prática de Jesus e seus seguidores. E ele a faz, essa teologia, por intermédio de cartas éticas. Cartas, epístolas. Se você já leu alguma vez uma delas, cada uma é uma carta sobre ética a determinada comunidade. Aos cristãos da comunidade de Corinto, ou de Roma, ou de Tessalônia, ou de Éfeso, todas têm conteúdo ético. Todas, sem exceção. Aquela que eu mais gosto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que é fortíssimo nisso que você chama de dilema. Paulo escreve isso no capítulo 6, em que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, que eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. E o que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha vida, o que mancha a minha trajetória, o que desonra a minha família, o que agride a minha comunidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, nós não somos imunes à fratura ética. Um outro animal até teria essa possibilidade. Nós, humanos, não. Nós somos livres. Aliás, para fazer o benefício e o malefício. E eu diria algo que eu acho que vale para nós. Pena de quem não tem dilemas. Porque talvez é porque não reflita. Uma das coisas mais gostosas é imaginar, e eu toco nisso num livro meu, que talvez algumas pessoas conheçam, que dá título a essa reflexão, um livro chamado Qual é a Tua Obra? E eu retomo isso num livro mais recente, cujo título é A Sorte Segue a Coragem. Em ambos eu toco nisso que eu vou dizer agora, que é exatamente a importância de nós não esquecermos de uma advertência que algumas religiões fazem. Tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma decisão tua. Essa é uma coisa que você escolhe ter ou não ter. Mas nós não podemos deixar de prestar atenção em algumas coisas que certas religiões anunciam e servem para nós meditarmos. Por exemplo, as três religiões que são baseadas num livro como fonte direta de inspiração, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas três grandes religiões têm uma ideia que é terrível. Ela é terrível não porque é religião, mas porque ela nos leva a pensar. Essas três grandes religiões falam que no dia que nós nos formos, no
no dia que você se for, no dia que você transitar em julgado, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem as religiões que no dia que você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar: vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que é que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Há pessoas que esperam a hora da partida para pensar nisso. Há outras pessoas que vão pensando nisso durante a vida. Interessante. No entanto, dessas três grandes religiões, uma delas, que é o cristianismo, ela tem um impacto maior nisso, porque ela tem um livro só sobre isso. Para quem já pegou uma Bíblia cristã, o último dos seus livros é um livro sobre o fim dos tempos. É um livro chamado Livro do Apocalipse ou o Livro da Revelação. Esse livro é o 27º da parte do Novo Testamento da Bíblia cristã. Vocês já viram, a Bíblia cristã tem um Antigo Testamento, que é judaico, e um Novo Testamento, que é cristão exclusivamente, que tem 27 livros. O último deles fala do fim dos tempos. O que me preocupa, repito, não é a religião. A religião é uma escolha tua. O que me preocupa é uma coisa mais séria. Nesse livro há uma advertência. Segundo os cristãos, está escrito lá no livro do Apocalipse deles, no capítulo 3, versículo 15 e 16. Capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Sabe gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos. Mais ou menos amigo, mais ou menos casado, mais ou menos ficante. Mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional. Mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe gente morna? Que não é quente nem fria, que não cheira nem fede. Gente morna. Morna no casamento, morna na política, morna na empresa, morna na família, morna na religião. Que não é quente nem fria, gente morna. Já imaginou alguém que passa a vida e a descarta sendo morno? Você gosta de água morna para beber? Água morna para beber dá ânsia de vômito. Cerveja morna. Refrigerante morno. Comida morna. Mate morno. Café morno. Às vezes eu chego num lugar como aqui e a pessoa diz: não, toma um café. Eu falo: não, obrigado, não, ele foi feito na hora. Isso aí, na hora que a mulher levantou às 4 da manhã. Gente morna. Você gosta do morno? O morno é um perigo, não é quente nem frio. Ele é algo que não tem ali a sua identidade, é medíocre. Tá no meio, não é nem isso nem aquilo. Olha só. Você conhece gente morna? Morna na amizade. A pessoa vai apertar a tua mão na hora que vai te cumprimentar, aperta só a pontinha do teu dedo. Você fica aquela minhoca desmilinguida na mão. Na hora de te abraça meio de lado, parece que tá com nojo. A pessoa que faz uma coisa incrível, ela economiza afeto, esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Morna no casamento. E aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na política. E aí, como é que tá a discussão sobre o Brasil? Ah, não me meto nessas coisas, não quero saber. Morna na religião. Eu conheço gente, por exemplo, que ele vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa pelo tamanho rápido que ela tenha. Ah, vou à missa das 10 que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai pra quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Portanto, cautela. No mundo de mudança e velocidade, é necessário que a gente seja capaz de afastar a mornidade. A mornidade que faz com que a nossa carreira, o nosso negócio, a nossa produtividade, que ela se reduza a algo que é morno. Algumas pessoas aqui com mais idade como eu, quando chegava dezembro, era a época de a gente levar para o pai em casa ou para a mãe o boletim da escola, que era impresso.
para ele ver a nota e assinar de volta. Aí o pai pegava, olhava, falava assim, puxa, mas 6 em história, 5,5 em matemática, 5 em português. Ah, pai, deu para passar. Cuidado, isso é mediocridade. Uma coisa interessante é que algumas pessoas elas justificam o modo como tem dificuldade no seu cotidiano, achando que a dificuldade ela é algo imbatível. Já imaginou? Tem uma frase antiga dos romanos que eu gosto muito de lembrar. Os romanos diziam: o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Atenção, passado é referência e reverência, não é direção. O fato de eu ter conseguido algo no passado é sinal de que é possível que se consiga, não é garantia de que será conseguido. O fato de eu ter uma autoridade real, ela só se sustenta, essa autoridade. A autoridade acadêmica, a autoridade como escritor, como palestrante, como professor. E ela só sustenta se eu não relaxar, distrair, não achar que pode deixar, eu sei o que eu faço, ou eu faço o que eu posso. É preciso que todos os dias eu, Cortella, não perca a atenção a fazer melhor aquilo que eu venho fazendo. E eu vou dizer de novo, não é melhor do que você, é o meu melhor. Quando você era criança, você disse, eu vou fazer isso, depois fazer aquilo, depois vou dar tal passo. Disse não desse modo. Não planejei desse modo, mas eu tomei uma decisão quando eu era criança. E essa decisão, ela marca imensamente o caminho que eu desejo para mim e para outras pessoas. A decisão que eu tomei foi: eu não vou ser medíocre. Eu não vou ser medíocre. Eu vou ser o melhor Cortella professor que eu puder, se um dia professor for, e eu fui. Eu não quero ser o melhor professor do mundo, mas eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Eu não quero ser o melhor marido do mundo, mas eu quero ser o melhor Cortella marido. Eu não quero ser o melhor pai do mundo, embora eu tenha ganho caneca escrito para o melhor pai do mundo. Eu não quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser o meu melhor modo de ser pai. Eu não quero ser medíocre. A mediocridade vem quando você se rebaixa em relação à tua própria condição e capacidade. Vou contar uma coisa que quem é jovem de idade não imagina. Quando eu era criança, e outras pessoas aqui também, a gente tinha na escola, não um boletim, nem impresso era, quem era do digital que se tem hoje. Parte de nós na escola, quando criança, tinha uma caderneta. Caderneta essa que tinha a nossa foto, ali se anotava as notas, as faltas, os avisos da escola, tinha até o regulamento da escola na caderneta. E nós, a cada 2 meses, tínhamos que pegar a caderneta na escola e levar para o pai e a mãe, ou o responsável, assinar a ciência em relação às notas, às faltas. Inclusive, sem a caderneta, você não entrava na escola. Sem a assinatura do pai ou da mãe, você não entrava. Às vezes, quando eu era menino, antes dessa decisão, eu chegava para o meu pai ou para minha mãe, com a caderneta, com as notas, e estava lá, entregava para ele olhar. Meu pai, Antônio, lá, falava: filho, 5 em português, 5,5 em história, 5 em matemática. Filho, pai, deu para passar. A mediocridade, que é quando você se rebaixa na sua condição e acaba sendo menos do que deve ser na conduta, no afeto, na religião, na amizade, na escola, na profissão, na cidadania. Por isso, quando o Karnal pergunta, naquele dia, qual decisão você fez de projeto, eu disse só um: ele não queria ser medíocre. E eu vou dizer de novo para não parecer petulância. Eu não queria ser melhor do que outras pessoas, eu queria ser o meu melhor. Aliás, se eu for melhor do que outra pessoa em algumas coisas, ótimo. Mas não é essa a intenção. A ideia central é que eu não seja, e eu desejo isso para você também, que a gente não seja medíocre. E o que é uma pessoa medíocre, digo de novo, é a pessoa mais ou menos. Mais ou menos formada, mais ou menos envolvida, mais ou menos amiga, mais ou menos. Sabe, eu faço o que eu posso. É aquela pessoa que vai pelo básico, pelo mínimo, pelo suficiente.
e não por aquilo que a eleva. Quero lembrar uma coisa para ajudar o raciocínio. É preciso fazer o melhor, e melhor não é escala. Escala é ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Melhor é atitude.